Falar agora sobre a responsabilidade tributária. O que é a responsabilidade tributária? Na verdade, a responsabilidade tributária é o quê? É a obrigação legal perante o sujeito ativo, perante ao fisco, do contribuinte em saldar aquele tributo, em fazer o pagamento daquele tributo, seja ele diretamente ou não ligado ao fato gerador. Vamos frisar isso aqui. Diretamente ou não ligado ao fato gerador. Essa é a responsabilidade. Então, se ele está ligado diretamente ao fato gerador, ele é a pessoa responsável e vai pagar o tributo. Agora, se ele não for diretamente responsável, mas a legislação fala que ele tem a obrigatoriedade de pagar o tributo, ele tem que pagar. Eu vou dar um exemplo para vocês, já mostrando duas situações de responsabilidade. A responsabilidade por substituição, que é o primeiro caso que eu vou falar para vocês, é o quê? É aquela situação em que o responsável pelo pagamento do tributo ele já está previamente definido antes da ocorrência do fato gerador. O que é isso, Murilo? Me explica direitinho o que é isso aí que eu não entendi. Vou falar um exemplo para vocês, vocês vão entender. Imposto de renda. Fato gerador do imposto sobre renda, auferir renda. Então, determinado servidor assalariado recebeu o seu salário da empresa. Ele recebeu o salário da empresa, ele auferiu renda. Fato gerador do imposto de renda. A legislação tributária ligada ao imposto de renda fala o seguinte, que a empresa ela é responsável pela retenção do imposto de renda e para repassar isso à autoridade tributária, ao fisco, ao Caixa Único do Estado, ou do município, ou no caso da União, que o imposto de renda ele tem competência da União. Perfeito? Então, no caso, a empresa ela é responsável tributária por substituição do pagamento desse imposto, desse tributo, no caso. Um outro tipo de responsabilização, responsabilização por transferência. A transferência, nesse caso, o fato gerador já ocorreu. E aí vai ser criado um responsável por isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. No caso de uma herança, determinada pessoa física, determinada pessoa deixou uma herança para os seus filhos. E aí, alguns impostos não foram pagos no prazo correto por esse cidadão. Quando da passagem desses bens para os filhos, para os sucessores nesse caso hipotético que eu estou falando para vocês, tem que ser feito o pagamento do tributo, é exigido o pagamento do tributo pelo poder público. E aí, quem é responsável tributário? São os sucessores. No caso, no exemplo que eu dei para vocês dos filhos. Perfeito? Então, foi responsabilizado depois do fato gerador. O fato gerador ocorreu antes com a pessoa original, com o cidadão que era originariamente o dono dos bens. No caso, os pais, nesse exemplo que eu dei para vocês. Perfeito? Então, essa é a situação da responsabilização por transferência. Neste caso também é importante relatar o seguinte: empresas ou entidades ou bens que são repassados para outros entes. No caso, empresas, vamos falar do exemplo de empresas que foram alienadas ou que ocorreram fusão ou cisão e não foi feito o pagamento do tributo dessas empresas originariamente, os adquirentes ou sucessores dessas empresas, desses bens, também são responsáveis tributários por ele. Perfeito? Então, a obrigação tributária não acaba numa situação dessa de venda de bens ou alienação, ou cisão ou fusão de determinadas entidades. Perfeito? Então, a obrigação tributária ela é repassada. Então, existe uma responsabilidade aí também por transferência, que também é chamada responsabilidade por sucessão. Perfeito? Então, esse é um conceito que a gente está incluindo aí agora, que é a responsabilidade por sucessão. A responsabilidade por sucessão também é uma responsabilidade por transferência. Outro caso também de responsabilização. Os dirigentes de determinadas entidades, empresas, sejam eles sócios, as pessoas responsáveis por aquela entidade, também são responsáveis pelo pagamento do tributo, caso ele não seja feito originalmente pela pessoa que originalmente incluiu o fato gerador. Perfeito? Então, os dirigentes, os gerentes da área, os sócios, no caso de um condomínio, síndicos, os curadores,
tabeliães relacionados a essa parte judicial também são responsáveis pessoais pelo pagamento do tributo, caso ele não seja feito originalmente pela empresa em que ocorreu o fato gerador. Perfeito? Então é isso, aí a gente está trazendo um novo conceito que é a questão da responsabilidade pessoal. Existe uma responsabilidade pessoal, por mais que essa pessoa física ela não esteja ligada diretamente ao fato gerador, mas ela, como dirigente da empresa, a legislação tributária traz essa responsabilidade para ela.